Pô, peço desculpas, peço desculpas, deu tilt aqui, ó. Esse computador tá que nem eu, já tá vencendo o prazo de validade. Vamos voltar lá. A gente tava, tinha passado por isso, a gente tava isso aqui. Esse aqui eu já botei lá, se eu não botei, você vai me cobrar. Você vai me cobrar, mas você baixa isso na internet. Esse slide você tem lá, você tem, né? Esse aqui é Evandro Fanó, Marco Vinícius Neves de Oliveira, um baita do engenheiro florestal. Evandro Orfanó é um geógrafo, ou cartógrafo, engenheiro cartógrafo, não sei. Mas é o cara do SIG. E o Marco Vinícius, que é da Embrapa, engenheiro florestal de primeira, e Evaldo Munhoz Braz, que é outro engenheiro florestal de primeira também. Um é de Brasília, o outro é de Santa Maria. Pesquisadores da Embrapa e que fizeram esse manual aqui que chamaram de manejo de precisão, que é a utilização de ferramentas de SIG na engenharia florestal, né, no manejo. Eles se basearam em floresta natural, mas não tem problema. Logo depois eu vou mostrar o manual do LiDAR, né, do LiDAR, ou LiDAR, né, que também faz a mesma coisa, mas só com tecnologia laser. Então aqui eu tenho uma imagem que tem pixels, claro. Como é que eu sei qual é a resolução da imagem? Eu dando zoom, eu vou dando zoom, até estourar a imagem, aí eu vejo o quadrado lá, e no quadrado eu vejo qual é a largura do quadrado, eu sei o tamanho do pixel, ou da resolução. Então aqui eu tenho uma cena, SRTM, que é a imagem que tem eixo Z, que é só para o exemplo. Você pode fazer isso, inclusive, nem com imagem. Até sem imagem você pode fazer usando o GPS e marcando pontos. E esses pontos no GPS diz qual é a cota, e aí que se chama de pontos barométricos. É um pouquinho mais, não dá tempo da gente tratar sobre isso, é um pouquinho mais complexo, porque você tem que calibrar o GPS, mas até com o GPS você poderia ter um modelo digital do seu terreno, uma resolução melhor do que essa imagem SRTM aqui. Mas é só para mostrar a tecnologia, como fazer. Isso aqui também não tem mais a ver, a versão mudou, mas mesmo as versões mais modernas do ArcGIS, a cara é diferente. Mas quando você entra na função, a função tem a mesma cara do que você vai aproveitar isso aqui integralmente. No manual lá tem o passo a passo, é só você baixar pela internet e usar para você fazer o teu modelo. Então aqui eu tenho a imagem, aí depois eu usei a função fill para preenchimento dos pixels que não tem informação, para preenchimento, né, que chamam, né? E aí depois depois que eu tenho cota de cada ponto, eu uso essa função aqui, que é flow direction, né? Direção do fluxo. Ou seja, dos pixels de maior cota a água vai passar dos pixels de maior cota para os pixels de menor cota. Então, eu tenho a função flow direction, direção de fluxo, tá certo? E aí eu já tenho um gradiente, que é só chamar a função e escolher qual é a imagem que eu estou trabalhando. Eu sempre assim, eu trabalho uma imagem, a última imagem que eu pego é a que eu vou trabalhar, chamando a função. Ali tem um passo a passo super, eu só estou só mostrando como é fácil. Depois eu uso a função flow accumulation. Flow direction. Aqui ainda é flow direction. Isso aqui é o resultado da função, desculpe. Isso aqui eu uso a função flow direction. Aí ele está botando então um gradiente de cor
do mais alto para o mais baixo, para onde é que a água está correndo. Ela vai, claro, que ela vai dar maior cota para menor cota. E depois eu uso a função Flow Accumulation. Desculpe o inglês aí, não foi mal. Mas onde é que ela se acumula? Se vem água descendo de um lugar e depois do outro lado vem descendo do outro, eu tenho um dreno ali. Esse dreno pode e normalmente não é um dreno permanente. Ele é um dreno temporário. Quando chove, em qualquer terreno, quando chove, a água desce da cota maior para a cota menor, acumula em determinado lugar e corre. Tá certo? Então, aqui, onde ela acumula, essa função é que identifica. E aqui eu tenho, então, o Flow Accumulation. Então, primeira direção, depois onde é que ela vai acumular. Ainda eu estou lidando com imagem raster, né, com pixel. Depois eu vejo, então, desde o primeiro, do igarapé ou do dreno de primeira ordem, quando encontra dois drenos de primeira ordem e o dreno de segunda ordem, assim sucessivamente, e aí é que está nesse momento, e depois no campo eu vou confirmar qual que é o dreno temporário, que só na hora da chuva que ele surge, para onde a água escorre, e qual que é o permanente, que é ali, aquele dreno é que vai gerar a minha app. Então, eu uso então essa função string order para justamente a ordem do dreno. Né, de primeira ordem, o igarapé de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E depois, que está aqui o resultado da função, vê que está acumulando as coisas aqui. E depois, então, eu transformo, eu uso uma outra função, que é usar o string to feature, né? Vou criar uma feição, então, com o resultado final, né? E eu escolho, aqui aí é arbitrário mesmo, eu escolho, aí tem a ver com a experiência, tem a ver com a escala que eu estou trabalhando também. Eu escolho quais que eu vou considerar, porque se eu considerar todos, essa função aqui é para transformar em feição, ou seja, transformar aquele raster, aquele monte de pixel, que eu primeiro identifiquei para que lado a água corria, do maior cota para menor cota. Depois eu identifiquei onde é que ela acumulava, que aí depois eu identifiquei para que lado ela dirigia, ela desce para que lado, né? Tá, beleza, então. E aí eu já tenho todo esse fluxo, e aí eu tenho que transformar todo esse fluxo de acumulação, né, em feição, em shape, em vetor, melhor dizendo, em vetor. E aí eu arbitrariamente, tentando acertar, e às vezes eu tenho que corrigir, eu defino nesta função aqui, a partir de qual ordem de igarapé, tá vendo? Nesse primeiro aqui, 496, aí depois 181, ó. Isso aqui é o de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quais que eu tenho? Desculpe, é o contrário. Esses aqui são de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem. Aqui vai juntando até esse aqui que é o principal lá embaixo. E aí eu tenho então, agora sim, eu tenho a imagem, o raster ainda, e tenho a hidrografia. Usando essa sequência bem ilustrativa, usando essa sequência, que é aquele manual lá, na ausência, se eu ainda não fiz a disciplina do professor Bruno, o ideal seria que eu fizesse o tipo da optativa obrigatória, para eu aprender a lidar melhor que isso. Mas se eu por acaso não fiz, não tive oportunidade de alguma coisa assim, eu não deixo de ter o modelo digital do meu terreno por causa disso. É só eu baixar aquele manual na internet e seguir esse passo a passo, seguindo essas funções. A cara da versão do ArcGIS não é mais essa, a cara mudou. Essa daqui é print screen, aqui é print screen do manual. Eu estou fazendo só um copy cola aqui do manual, tá certo? Esse aqui é do manual, aquele manual que eu mostrei a capa lá. A cara não é essa, mas quando você entra na função, você procura o nome da função, do lado direito ali, procura o nome da função, você entra, aí a cara é a mesma. As telas assim, das funções não mudou nada, as telas são as mesmas, mudou só essa parte externa aqui. Aí daí eu tenho aqui, mas aqui você tem que ver que se você der um zoom aqui, você está tendo uma hidrografia que é toda angulosa. Ela vai do centro de um pixel
para o centro do outro. Aí você usa uma outra função para ficar mais bonito, para ficar mais suave, para suavizar essas curvas, tá certo? E no final, eu tenho aqui uma unidade de trabalho e tenho aqui a hidrografia linear, que foi o resultado, tá certo? De acordo com a imagem lá. Depois, de uma vez que eu tenho esse shape, agora que eu transformei o shape em hidrografia, aí eu uso a função buffer de novo. Deixa eu te falar. O ArcView, ele é super esperto, é um software super esperto, mas é um software super caro. A gente como instituição de ensino tem a possibilidade de ter licença para estudante ou para professor, né, do ArcView. Do ArcGIS, na verdade, né? Agora não chamo mais ArcGIS. Agora, se eu fosse você, isso tem a ver também, porque você vai passar para o lado profissional, e no lado profissional, tanto você pode ter uma empresa super forte, super poderosa, tipo uma Klabin, tipo uma Fibria, super poderosa, que tenha lá a licença do ArcGIS, não é? E que também tem um modelo digital porque comprou, né, do LiDAR, o manual para modelagem digital do terreno, usando não uma imagem raster SATM, a imagem SATM ou raster GEDEM, o manual do LiDAR, também a Embrapa fez, o Marco Vinícius fez com o Papa, Alexandre Papa e outros, né, que é o passo a passo também, do LiDAR, que eu botei lá na referência. Eu botei lá para usar. Tem um passo a passo ali para você ter a modelagem, que é o que a gente precisa. A gente precisa para a gente poder desenhar a estrada certa. Desenhar a estrada corretamente. Então, no caso aqui, agora eu estou usando o buffer de 30 metros, que é no nível de igarapé lá. Aquele igarapé pequeno, estreito, por menor que seja. E aqui que eu tenho que cuidar do que eu vou transformar em igarapé. Tem que ser o dreno permanente. E não o dreno temporário, porque 30 metros para cada lado vai virar APP. E se você fizer errado, toda a tua área vai ser APP. Claro que a água desce de um lado e desce do outro, ela vai acumular em algum lugar. Se você achar que tudo isso é dreno, claro que é dreno, mas dreno permanente, e botar APP em cima disso, pronto, você vai ter toda a área. Na verdade, na prática, a gente perde, às vezes, até mais de 30% da área em APP. Aqui, então, tem o APP de 50 metros nas nascentes e depois APP de 30 metros para cada lado no corpo, né, da hidrografia, como a gente está vendo aqui no exemplo aqui. Aqui, então, agora que eu já tenho um modelo digital, está aqui atrás, assim, para mostrar bem, eu já tenho um modelo, já tenho a altitude de cada ponto, a cota de cada ponto, eu vou usar essa função contorno, tá certo? Que vai fazer, é uma função também super simples, tá lá no manual, passo a passo, né? Eu só fiz o print screen de algumas imagens, né? Para você poder ter a sua curva de nível. E você vai no contorno, você vai dizer o intervalo. Qual o intervalo que você quer, né? Em geral, a gente usa 3 metros. Então, aqui está 3 metros. E agora eu vou ter... aqui é uma outra versão de fundo, mas também a função contorno. É a função contorno. E aí eu vou ter, então, agora as minhas curvas de nível. Da mesma forma que a hidrografia, ela é super angulosa, que ela une de centro de um pixel para o centro de outro. Quanto maior for a resolução da minha imagem, mais suave vai ser essas quebradas, né? Quanto maior a resolução, mais suave as quebradas, né? Maior a resolução, mais suaves serão as quebradas. E aí, voltando ao que eu comecei a dizer, eu acabei não terminando, você pode usar o ArcGIS, dá licença do ArcGIS, mas nós somos um país de terceiro mundo, ainda, de pé de chinelo, quer uma prova que a gente é pé de chinelo de terceiro mundo? Te dou duas agora. Primeira forma que a gente trata a nossa floresta. A gente fica chorando, queimado e procurando culpado. Queima porque não usa. Não usa porque não bota engenharia florestal nela para ela funcionar.
uma prova, um atestado de terceiro mundo. A Finlândia cabe, acho que não sei quantas Finlândia cabem no Pará. E a Finlândia, na época que a Amazônia, por exemplo, produziu mais, que foi 30 milhões de metros cúbicos, a Finlândia exporta, né, produz, exporta 60 milhões de metros cúbicos. Uma floresta que não cresce, porque ela fica quase o tempo todo embaixo de gelo. Então, como é que pode produzir 60 milhões de metros cúbicos por ano com engenharia florestal? Então, essa é uma prova. A gente não cuida da floresta e uma outra prova também que pega mal pra caramba. Que eu posso dizer até que no começo a gente nem se tocava disso, porque a gente era terceiro mundo mesmo, pé de chinelo, que é usar software pirata. Pegar o software, dar uma pirateada nele, aí usa ali, tá, tô roubando, mas ninguém tá vendo. Então, esqueça o ArcView. Se a empresa tiver a licença, quiser optar e comprar a licença do ArcView, beleza, então você vai usar o ArcView da empresa. Mas se não for o caso da sua empresa, se você for um engenheiro florestal normal, ou seja, a maioria, né, não vão estar em empresas que compram uma licença que é cara pra caramba, a licença do ArcView. Você vai usar o ArcGIS, desculpa. ArcView, porque o ArcView eu conheço o ArcView já há muito tempo. Mas é ArcGIS. E aí você vai usar o QGIS, o QuantumGIS. O QuantumGIS, eu não posso falar do software inteiro. Quem poderia falar seria o professor Bruno. Mas eu só posso falar, aí eu posso falar, do que o engenheiro florestal precisa de um software de SIG. E eu te digo, em relação ao que o software oferece, eu nem sei dizer, porque eu não conheço o software inteiro. Mas em relação do que um engenheiro florestal precisa para fazer modelagem, para plotar a árvore, seja lá o que for, a gente usa poucas funções. A gente usa muito poucas funções, muito poucas funções. São funções muito repetitivas. Por exemplo, eu falei de buffer de estrada, de buffer de pátio. A gente faz buffer de hidrografia para fazer APP, né? A gente vai fazer buffer de novo aqui, agora você vai ver, nas curvas de nível. Olha só, então, agora eu fiz as curvas de nível. Eu uso uma outra função que eu uso também, smooth, né? Não sei falar direito, mas é para amenizar, para tornar essa coisa mais suave, não é? Aí depois, então, agora eu tenho as curvas de nível, cada uma com a sua cota. Isso aqui é só eu pegar também botão direito, mandar etiquetar, e aí ele faz essas coisas, são tudo repetitivas, são todas muito repetitivas. Se eu fosse você, então. E olha que eu sou velho, eu conheço o ArcGIS desde a versão 3.2, era ArcView. Desde a versão 3.2. E aí eu tive muita resistência de passar para o QuantumGIS. Falei, vai ser mais complicado. Não é não. Não é não. O QuantumGIS, inclusive, você tem muita coisa na internet, não falta material para você solucionar um problema específico, né? Então, agora eu tenho todas as curvas de nível com cota. E o que eu quero isso? Se eu estivesse trabalhando com mapa, como era antigamente, que era isso aqui, claro que não tem nada atrás, aqui só tem curva de nível, até a imagem foi desligada, tá vendo que ele está desligado aqui. Antigamente a gente fazia isso, a gente fazia no compasso. Por que no compasso? Eu tinha um mapa, esse mapa tinha uma escala, eu já calculei lá, porque a gente já calculou na aula passada, aprendeu a calcular a declividade máxima, a rampa máxima que eu posso ter, né? Então agora sim, que eu já fixei a cota, a diferença, ou seja, o cateto oposto, eu já fixei o tamanho do cateto oposto, que é justamente o que eu estabeleci aqui, ó, 3 metros, né? Então 3 metros, vou ter curva de nível a cada 3 metros. Então, antigamente, no mapa, você pegaria o compasso, primeiro você calcularia, se eu quero ter no máximo 8% aqui, ó, vamos aqui rapidinho. Eu calculei lá, você viu lá, né, que a força na roda, limitada pela força de aderência, né, lembra? Ou a FAD tinha que ser maior ou igual à resistência, né, a resistência ao rolamento e a resistência de rampa.
A gente deduziu isso para descobrir, então, qual era a rampa. Então, eu já sei que a minha rampa, vamos dizer que seja de 8%. 8%. 8% é a rampa máxima. Então, eu já sei que, porque eu estabeleci no modelo digital do meu terreno, quando eu estabeleci as curvas de nível, usei aquela função contorno, eu já sei que o meu cateto oposto, olha lá a trigonometria que a gente estava brincando lá na calibragem, o meu cateto oposto tem 3 metros. Aqui eu tenho agora razão e proporção. De novo, eu vou usar razão e proporção. Então, quanto é que vai ser essa distância? Tá certo? Para eu ter 8% de declividade, ou seja, 3 sobre x. Eu não sei que distância vai ser essa, que eu vou querer ser, mas tem que ser essa razão assim, essa razão aqui, tem que ser proporcional à razão de 8%. Tá certo? Aí eu vou saber que distância vai ser essa entre os traçados das curvas de nível, para eu garantir que que a minha composição veicular de carga vai subir. Sem precisar o trator, que é o pau que rola. Chama lá o trator, diz que não deu para subir, chama lá o trator para puxar. Sabe como? Agora não, por isso é que eu tenho que decidir se eu vou projetar. Por quê? Porque se eu vou trabalhar com argiloso úmido, necessariamente eu vou precisar botar uma seção de estrada entre curvas de nível maior. Tá certo? Então, aí eu comecei a decidir ali. Então, se eu tenho aqui 2 curvas de nível, eu tenho um pátio aqui, um ponto aqui, eu quero fazer uma estrada. Aqui, daqui para cá, eu tenho que saber se essa distância aqui permite que se eu posso fazer esse traçado aqui, porque considerando a diferença de cotas, se eu vou ultrapassar aquilo que eu calculei, por exemplo, 8%. Como é que eu faço? Antigamente, você olhava num canto do mapa aqui, qual era a escala, e aí você transformava essa distância que você calculou para a escala do mapa, tá certo? Aí transforma isso, claro que vai ser uma distância em metro bem pequena, porque está na escala do mapa, e aí você pegava e botava um compasso. Aí você pegava e botava um compasso e ia ver, se vamos dizer que essa distância que você botou na escala com compasso é a distância mínima, e aí você vai traçando. Se tivesse várias curvas de nível aqui assim, ó, vamos dizer, e a distância mínima que você botou no compasso na escala, considerando essa diferença de cota, você botou essa distância, e aí você botava a ponta seca do compasso aqui e riscava aqui. Aí daqui você riscava aqui, daqui você riscava aqui. Assim que era antigamente. Ainda anguloso. A gente ainda está anguloso. Mas veja que agora eu estou chegando mais. Eu estou me aproximando mais da realidade. Eu comecei lá atrás eu comecei fugindo, trabalhando com divisor de água. Aí eu estou chegando mais perto. Agora eu estou aqui fazendo anguloso, considerando o meu modelo digital do terreno. Esse passo do compasso, que chamava antigamente, a gente não usa mais. É claro que você, como engenheiro florestal, você que fez a calibragem, você que fez as disciplinas todas, você tem que dar o teu jeito. Então, se tiver o super de um software e tiver um super de equipamento, tiver super de SIG, você vai saber resolver. Se não tiver nada disso, se a gente vai trabalhando, por exemplo, com manejo comunitário ou com uma área super pequena, sei lá, tem uma situação que você está no sal, você também tem que saber resolver. Então, de repente, pode ser, que eu acho pouquíssimo provável, que você tem que usar, inclusive, o passo do compasso, mas não precisa mais. Todo mundo tem um SIG, né? Inclusive porque, não o ArcGIS, o Quantum GIS é gratuito. Eu contribuo não regularmente, eu quero contribuir regularmente, é que eu sou indisciplinado. Mas você vai acabar querendo contribuir mesmo.
ele é super amigável, tão amigável quanto o ArcGIS naquilo que eu conheço, que é o que o engenheiro florestal precisa para fazer plano de manejo, plano operacional anual, para fazer modelagem digital do terreno. Ele é tão amigável quanto e ainda ele tem muito mais aula na internet, no YouTube para você trabalhar. E as funções também, elas têm mais ou menos um nome parecido, tem o mesmo nome, é um nome parecido. Então agora eu tenho as curvas de nível aqui, e aí usando muita repetição, porque são poucas funções que a gente usa direto. Eu usei a função buffer para o pátio, buffer para a estrada, eu usei a função buffer para criar app, usei a função buffer para criar margem de pátio, distância de arrasto de pátio 250 metros, 300 metros, e agora eu vou usar o buffer da curva de nível. Eu vou usar o shape de buffer. E qual que buffer que eu vou usar? Vou voltar para lá de novo para você prestar atenção no que eu estou falando. Olha lá, vamos voltar para o quadro. Presta atenção nisso. Se eu calculei aqui 8% e aqui 3%, digamos que aqui 3%, então digamos que aqui 3 tem, vamos dizer que tem que ser 80 metros. 80 metros seria a distância mínima. Não, aí não, tem que chutar não, tem que fazer direito, né? Tem que fazer direito. 8%, se for 3 metros de distância entre cota, distância entre essas cotas aqui, né? Aqui, por exemplo, pode ser a 90, 93, 90, a cota 96, 99, não é isso? Aí vai ser quanto? 3 vezes 100, 300 dividido por 8. 300 dividido por 8 dá exatamente, vamos lá, desculpe aí. 300 dividido por 8 dá 37,5. Então, a distância do traçado de uma estrada entre duas curvas de nível tem que ser, pela minha conta, se eu não errei, 37,5 metros. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 37,5 metros e dividir por 2. Olha o macete. Aí eu tenho 18,75 metros. Então, eu vou fazer um buffer agora, nesse shape de curva de nível, vou fazer um buffer com a metade da distância mínima, que vai ser, então, 18,75 metros para um lado e para o outro. 18,75 metros para um lado e para o outro. E aí, se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Voltando lá. Oh, meu Deus. Voltando lá. Olha só. Eu fiz os buffers das curvas de nível, né? E agora, aí, olha só. Se um buffer passa por cima do outro, quer dizer que a distância entre eles é menor do que aquela distância mínima que eu passei. Aqui, por exemplo, eu tenho 18, vamos dizer que eu teria 18,75 metros desse lado de cá, e aqui está a hidrografia. Desculpe. Aqui está a curva de nível. Essa aqui é uma curva de nível, essa daqui é outra. Eu tenho, então, um buffer de 18,75 metros para um lado e 18,75 metros para o outro. Ou seja, essa distância aqui é 18,75 mais 18,75, ou seja, ainda tem mais esse pedaço aqui, então isso aqui é mais, esse total aqui é mais que 37,5. Aqui, por exemplo, não, porque esse buffer aqui está passando por cima desse outro buffer aqui, ou seja, essa distância é menor do que a distância mínima, o que vai me facilitar fazer o traçado da estrada. Lembra? Eu vou pegando o zoom e vou cada vez caprichando mais. Nesse momento, eu não me preocupo com ângulo. Né? Então, eu fiz o buffer aqui. Agora, eu estou usando agora a função intersect, que é uma função que a gente usa direto. Interseção. Aí eu vou usar a própria função buffer, vou usar o próprio shape de buffer de curva de nível e vou usar a função intersect dele para aparecer logo de cara onde é que tem sobreposição de buffer. Tá certo? Dessa forma, eu já posso, com propriedade, né, com facilidade,
traçar a minha estrada. Tá feito? Ó, essa daqui é a capa do LiDAR, usando a tecnologia, não aquela tecnologia do manejo de precisão, mas é a tecnologia LiDAR. É a Embrapa também, está aqui o Marco Vinícius, aqui, o Evandro e o Daniel Papa, né? E usar esse manual aqui para usar a tecnologia laser, né? Que tem, pô, é absurda. O problema no norte aqui, ela fica muito cara, por causa do custo fixo, que tem que deslocar a aeronave para lá, né? Para poder fazer, né? Aí fica muito mais caro. Eu tenho que fazer a conta direito. E aí daí, mas aqui tá para também ter o meu modelo digital do terreno. E agora também a tecnologia laser LiDAR, ela é cara, mas tem já a NASA já disponibiliza através do GEDI. E aqui está Global Ecosystem Dynamic Investigation, GEDI. Que é o que está escrito aqui, desculpe aí a pronúncia. E aí disponibiliza a tecnologia laser gratuitamente, a NASA. Só que até onde eu vi, a resolução era de o pixel estava com 12 metros e meio. Até 12 metros e meio. E aí eu tive uma conversa com o professor Bruno, se 12 metros e meio, considerando que a nossa app é de 30 metros, o que aconteceria com um pixel de 12 metros e meio? Porque se você contrata o avião para sobrevoar a propriedade sobre a qual você vai trabalhar, aí a precisão é de milímetro, né? Centímetro, milímetro, dependendo da altura que ele está passando lá. Aí como esse aqui GEDI é orbital, é satélite usando a tecnologia ali, então sensor ativo, que é laser, mas é satélite, então é lá de cima, aí perde resolução, lá do alto perde resolução, e eu estava em 12 metros e meio. Conversando com o professor Bruno, e ele ficou de fazer um trabalho para testar isso, comparar uma alta resolução com uma baixa resolução, para saber se ia ter muita diferença no curso d'água, consequentemente na localização da app, consequentemente na definição dos traçados das curvas de nível, consequentemente na definição dos traçados das estradas, para não... O que eu quero nisso tudo? Não é nem app, eu tenho até raiva de app, a não ser em floresta plantada. Floresta plantada tem que ter app mesmo, que é corredor ecológico, mas em floresta natural não faz o menor sentido. É uma coisa ignorante, de quem não sabe. Mas o que eu quero dessa tecnologia, o que eu devo querer dessa tecnologia é projetar a estrada. Projetar a estrada é que a minha composição veicular suba a rampa, sem eu fazer o que todo mundo acha que é normal. Manda o trator lá puxar. Ficar a peãozada lá parada, em cima do pau de arara. Peãozada lá parada até chegar o trator. Aí puxa puxou, dependendo do tamanho, tem um monte de gente para puxar de lugar diferente. Não tem tanto trator assim. Então, pô, é tempo que se perde, eficiência, produtividade, influencia em tudo. Então, vamos lá para o nosso dimensionamento de estradas aqui. Vamos engatar a terceira, que a gente perdeu tempo, né? Então, vamos engatar a terceira direto. Vamos tocar aqui. Aproveitar o nosso tempo. Peço desculpas aí. Agora a gente vai aprender. Uma coisa é aquele negócio que eu falei, daquele negócio só de exemplo, de floresta natural, num exemplo também hipotético também, de você ter uma área plana. Como a gente vai ver que a área plana não é vantajoso. Não é, por quê? Porque tem 3 coisas em estrada, 3 coisas que eu tenho que aprender para sempre em estrada. 3 coisas que são realmente importantes, o resto é secundário. Em estrada são 3 coisas importantes. Primeiro, drenagem. Drenagem é a mais importante. Segundo, drenagem. Terceiro, drenagem. Então eu tenho que tirar a água da estrada. Porque a minha estrada é de chão. E a água vai estragar ela. Então eu tenho que tirar a água da estrada. Drenagem, drenagem, drenagem. E se você está trabalhando com uma área super plana, que seria o caso daquelas 2 estradas retas, paralelas, você teria problema para escoar a água da estrada. Quando chovesse, eu teria problema para escoar a água da estrada. Então, por você ter declividade, é interessante para você tirar a água fora da estrada, não é? Então, ali, naquele pacote ali, que era só um exemplo, eram 2 trechos de 875 metros cada um, né, com 500 metros de afastamento, né,
numa área hipoteticamente plana. Aí a gente viu como é que a gente faz na prática, né? Primeiro fugindo, né, pelo divisor de água, depois fazendo zoom e tal. E a gente tem uma ideia mais ou menos do que é que a gente está colocando de estrada lá para saber se está mais ou menos dentro do parâmetro razoável. Não é isso? Não só com estrada, que floresta natural é limitada em 1%, em geral, com exceção do Amazonas, como pátio, que é 0,75%, 0,7 a 0,75%, não me lembro mais, 0,7 a 0,75% área em pátio. Mas isso aí é o pacote tecnológico lá. Aqui a gente tem que aprender a calcular. Tá certo? E a fórmula, a gente vai ver duas fórmulas diferentes. E a fórmula para a gente calcular é essa aqui, DOI. DOI, que é densidade ótima de estrada. Tá certo? No caso de floresta natural, eu vou botar o pátio, fazer os buffers, para saber se a distância deles está mais ou menos 250 metros entre um e outro. Vou uni-lo, ver a distribuição, vou uni-lo para o estrada, depois eu dou um confere. No caso aqui, em floresta plantada, não, porque eu não tenho pátio. Então eu tenho que calcular qual vai ser a minha densidade ótima de estrada. E a densidade ótima de estrada, essa é a forma mais classicona de todas, é um modelo, né? Então não tem como deduzir, como a gente deduziu ali a curva, a declividade máxima, né? Só usando o que existia, né, das forças pro movimento, força na roda e força de aderência, limitada pela força de aderência, tinha que ser maior ou igual à resistência, às forças contrárias ao movimento, que é a resistência ao rolamento e a resistência de rampa. Através daquilo, eu consegui ver qual era a declividade máxima, por exemplo. Dava para deduzir aquilo, sem precisar decorar fórmula nenhuma, embora a fórmula esteja lá, no slide. Aqui é um modelo, então não tem como deduzir isso. Aqui é um modelo, como uma equação de volume, por exemplo. Então, essa densidade ótima, que é em metro por hectare, essa é igual a 50 raios para CTV, QR. Tá beleza? O que é esse C e esse T aqui? Vamos lá. DOI, densidade ótima de estrada em metro por hectare. É igual ao quê? C, que esse C aqui, ó, esse primeiro C aqui é o Czinho, Tzinho vezes 1000 dividido por L. Não adianta querer deduzir. Adianta ver sim. Aqui, certamente, é o custo da estrada. Porque está no denominador. Quanto maior for o custo da estrada, salvo engano, quanto maior for o custo da estrada, menor vai ser esse resultado aqui. Então, menor vai ser a densidade ótima. Tá certo? Então, essa coerência a gente pode ver qual é, mas querer deduzir já não dá, porque é um modelo. Então, esse Czão aqui, aqui é Czinho, aqui, esse Czão é Czinho, Tzinho vezes 1000 dividido por L. Czinho é o custo de operação da equipe de extração, em reais por minuto, a unidade é reais por minuto, custo da extração da equipe, custo de operação, custo horário, custo operacional da equipe de extração em real por minuto. O Tzinho é o tempo em minuto gasto pela extração com e sem carga na ida e na vinda. É o tempo médio. É o tempo da ida, o tempo da volta, o tempo médio. O tempo médio gasto para a distância de 1 metro. Certo? Veja, é o tempo gasto, não é a velocidade. É o tempo gasto por metro. É tempo por distância. Não, a velocidade seria metro por tempo. Distância por tempo. Aqui não, é o tempo por distância. Atenção nisso. Porque aí tem que, na razão ali, na razão em proporção, tem que inverter. Então, é o tempo gasto. Se eu sei a velocidade média na viagem com carga e sem carga, velocidade média nas duas, indo e voltando, eu já tenho a velocidade média. Agora eu quero ter. Então, essa velocidade média, vamos dizer que seja quilômetro por hora. Eu tenho que botar quilômetro, transformar em metro, porque e hora eu tenho que transformar em minuto. Então, aquela velocidade eu tenho que botar agora em metro por minuto, né? E agora eu tenho que botar a outra proporção lá, em 1 metro, quantos minutos vai levar. Então, tempo em minuto, gasto para a distância de 1 metro. Então, esse Czinho aqui é o custo operacional
em reais por minuto. O Tzinho aqui é o tempo, na distância de 1 metro, vezes 1000 dividido por L. L é a capacidade de carga média da extração. A capacidade de carga média da extração, tá certo? Do transporte primário, tá certo? Então eu tenho agora esse Czão. Agora esse T aqui. Esse T eu prefiro mostrar aqui, ó. Calma aí. Vamos lá para o quadro. Esse T aqui é um fator de correção. Que é arbitrário. Eu tenho uma indicação, mas eu que defino. Mas como é que eu vou saber se eu defini bem ou mal? No monitoramento. Então, esse T é um fator de correção se o meu arraste é feito em linha reta e na distância perpendicular à estrada. Isso seria 1. Tá certo? E ele vai de 1 a 1,5, se não me engano, não me lembro. Vai de 1 a 1,5. No caso de floresta natural, eu tenho pátios. O arraste é para pátio. Então não é em distância, pode ser até reta, mas não é também, porque eu desvio. E também não é perpendicular à estrada, porque é para pátio. Ou ela vai para esse pátio aqui, ou vai para esse pátio aqui. E em floresta plantada, poderia ser. Poderia ser, se eu de repente não tivesse acumulando, né? Aí eu vou chegar aqui, ou como é que eu estou fazendo? Se eu acumulo aqui, mesmo não tendo um pátio, se eu acumulo ou se eu faço realmente a estrada, a extração de forma reta e perpendicular. Ou seja, esse T aqui, que é um fator de correção, ele varia de 1 a 1,5. Se a extração é feita, ou seja, o transporte primário é feita em linha reta e perpendicular à estrada. Tá certo? Que nunca vai ser em floresta natural, porque nunca é em linha reta, porque não sai patrolando a floresta, sai desviando das árvores, né? Das árvores mais grossas, né? Em geral 30 centímetros. Não é em linha reta e também não é perpendicular à estrada, porque vai para o pátio. Tá certo? E o V é se no caso daquele exemplo hipotético lá que eu tinha duas estradas retas e paralelas. O V é isso aqui. Isso aqui seria o V igual a 1. E se a minha estrada não é reta e paralela, então ela é sinuosa. Por causa de quê? Das curvas de nível. E também não é paralela. Por causa de quê? Por causa da PP. Se ela não é, aí esse V é de 1 a 2, se não me engano. É de 1 a 2. Então, se ela totalmente, um terreno completamente acidentado, ela ela é totalmente, então, sinuosa e geometria horizontal, que a gente está falando, mas a gente vai ver como calcular isso. Mas se ela é totalmente sinuosa e ela não é reta e nem paralela, aí varia. Então, o T é de 1 a 1,5 e o V é de 1 a 2. Então, aprendemos a calcular o C. O T a gente arbitra em relação aos extremos, de 1 a 1,5. O V a gente arbitra em relação aos extremos, de 1 a 2. Tá certo? E esse Q aqui, ó, que é o volume de madeira a ser explorado em metros cúbicos por hectare. Quem que vai pagar o volume de madeira em metros cúbicos por hectare? E o R aqui no denominador é custo da construção da estrada, é o custo da estrada, em reais por quilômetro. Eu boto isso aqui, aí eu tenho um DOI, que é a densidade ótima de estrada, em metro por hectare. Veja bem, é linear. Por que é linear? Mas a estrada não é um polígono? É. Mas a largura da estrada, que você vai definir, a largura da estrada, a largura mínima é de 4 metros, e aí tem de 6, tem de 8, tem de 10, tem até de 12, aí depende da empresa, depende se é uma estrada permanente, se é uma estrada temporária. A estrada temporária que a gente vai usar só na época da chuva, só na época da seca, depois a gente vai até desconstruir, 4 metros de largura. Pronto, gasto pouco. Então, o custo
não, o custo, a largura da estrada vai estar incidindo sobre o custo. O custo de construir, não só a largura, mas a pavimentação que eu fizer, tudo que eu fizer na estrada, vai estar influenciando no custo. Então esse R aqui que é o denominador. É o custo de construção da estrada por quilômetro. Por quilômetro, ou seja, uma medida linear. Se eu vou botar lá mais largo, se eu vou botar manta, como a gente vai ver na próxima etapa, o que eu for fazer adiante vai interferir no custo, na largura dela também, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho então duas estradas de 875 metros, tá certo? Eu poderia então 875 metros vezes 2, mais metade dessa estrada aqui, que essa outra metade está para outra UT, unidade de trabalho, né? Aí eu teria, então, pegando essa metragem toda aqui, essas duas aqui, 875 vezes 2, mais essa daqui, que é 1.000, dividido por 2, que é 500, 875 vezes 2 mais 500, dividido por 100. Eu teria a minha densidade ótima de estrada. Tá, uma vez que eu estabeleci a densidade de estrada em metro por hectare, metro linear por hectare, como é que eu sei qual é? Aí é fácil. É pegar e dividir o hectare por essa densidade. Tá certo? Então, a minha separação ótima de estrada, que no caso aqui é de 500 metros, nesse pacote tecnológico, se eu calcular numa floresta plantada, a separação ótima vai ser o quê? 10.000, que é o hectare, não é metro por hectare? O DOI nem metro por hectare? É isso aí. Então, eu pego 10.000, que é um hectare, e aí divido pelo DOI, que é em metro, né? Em metro por hectare, e aí eu vou saber qual é, já tem uma dimensão, vou saber a outra dimensão, qual seria a separação ótima entre estradas. Claro que essa separação é uma separação teórica, como essa daqui está 500 metros. Você já viu que na prática eu vou ter que estabelecer de acordo com as curvas de nível, de acordo com a APP, de acordo com o que der, com a rampa, de acordo com essas outras coisas. Porém, eu já vou saber mais ou menos quanto é, tá certo? Para eu depois estar no SIG é muito fácil fazer isso, para eu saber quanto é que está e quanto é que está a densidade, né? Qual é a separação mais ou menos, vou usar aqueles fatores de correção, tá certo? Tanto o T quanto o V, para eu poder ver se eu estou dentro dos conformes, tá certo? Não vou errar. Tá, aqui uma outra fórmula também utilizada. Se você reclamou dessa daqui, que isso aqui é super real por minuto, depois minuto por metro, super detalhado, aí depois taca dois fatores de correção aqui de 1 a 1,5, ou seja, esse daqui já multiplicou em 50%, até 50%. Esse daqui de 1 a 2, esse aqui é até 100% em cima, né? Então, pô, se você achou que isso aqui era muito subjetivo, e não é o melhor que rola, e o teu monitoramento é que vai dizer se está bem, se você chutou muito para cima, muito para baixo, né? Essa daqui é até muito mais subjetiva. Olha só, essa densidade ótima de estrada aqui, em metro por hectare também, é o A dividido por S. Só isso, A dividido por S. O que é esse A? Fator de eficiência da estrada, normalmente variando de 5 a 9. 4 a 5, terreno plano. 5 a 7, terreno ondulado. 7 a 9, terreno íngreme. 9 ou mais, terreno muito íngreme e irregular. E a S é a distância média de arraste em quilômetro. Tá certo? Então eu começo pela distância média de arraste. Outra forma para calcular a separação ótima entre estrada. 2, que multiplica, é que é o custo de construção em reais por metro, e custo de extração da madeira em real, e volume de madeira por unidade de área. Também tem essa outra fórmula que é muito mais simples. Se eu tenho a separação, eu tenho essa fórmula anda com essa. São todas duas bem mais simples, né? Mas se eu tenho a separação entre estrada, eu tenho a distância média de arraste. Tá certo? Isso aqui é até uma questão que caiu talvez alguém tenha feito, o último. Tá certo? Se eu tenho, vou aqui rapidinho aqui, que caiu no último Enem, né? ENAD. Vamos voltar aqui, ó.
para o monitor. No monitor, tô. Eu não me lembro qual que era a questão, não. Eu me lembro que alunos foram me perguntar lá. Já tinham feito a questão e não tinham feito a disciplina. Mas então, se eu tenho uma separação, essa aqui é a separação entre estrada, que eu calculei, o que está daqui, essa estrada vai pegar daqui para cá. Tá certo? E daqui para cá vai ser para essa estrada. E qual é a distância média de arraste? A metade dessa distância aqui. Teoricamente. Teoricamente, a distância média de arraste, então, vai ser a metade dessa distância. Eu tenho essa separação entre estradas. Eu tenho, então, teoricamente, então, metade vai para aquela estrada e a outra metade vai para aquela. Por que eu estou falando teoricamente? Porque depende da situação local lá. Se for floresta natural, depende para que lado a árvore caiu. É claro que se eu puder, eu vou derrubar a árvore na posição oposta ao pátio, para onde eu vou arrastar. Tá certo? Se fosse, agora, às vezes por causa da hidrografia, por causa de qualquer outra coisa assim, ou por causa de árvore no meio do caminho, árvore já derrubada, eu não quero jogar uma por cima da outra, que pode rachar. Regeneração natural das espécies que eu estou manejando. O Boltzerricht, ele leva em consideração 6 ou 8, como a gente já viu, eu acho. 6 ou 8 variáveis para decidir a queda natural da árvore, para decidir para que lado ele vai derrubar a árvore, procurar clareza natural, proteger espécies protegidas por lei, né? Então ele vai procurar espécies de outros usos, né? De exploração de outros recursos, né? Para ele tem que levar isso em conta, para que lado o pátio está, né? Para que lado que ele vai derrubar a árvore. Então, mesmo que de repente esteja mais perto daquele pátio ali, de repente ela vem para esse pátio aqui. Mas na pergunta lá, que foi feito lá no ENAD ali, se eu tenho essa separação ótima entre estradas, então, metade dessa banda aqui vai para aqui, o que tiver aqui vai para lá, o que tiver aqui vem para lá, e a distância média de arraste é a metade disso. Então, a distância média de arraste seria 1/4 da separação ótima de estrada. Se você fez, espero que você tenha acertado. Voltando para lá. Não. Ih, cara, eu tava fora de lugar e ninguém me falou, hein? Bom, mas deve ter dado para ver. Agora, então, essa aqui é a fórmula da separação ótima. E aqui eu tenho um gráfico ilustrativo. Tá certo? É só ilustrativo para eu pensar. Eu tenho que ver também o que vai valer é a vida como ela é. Como é que eu vou saber a vida como é? Não é na revisão bibliográfica. A vida com ela é o meu equipamento, as minhas máquinas, os meus equipamentos, o meu pessoal, a minha experiência, a minha produtividade, o meu custo operacional. O peão num lugar é um preço, no outro lugar é outro preço, o operador num lugar é um preço, no outro lugar é outro preço, né? Então o meu custo operacional, a gente já passou por isso. Tá certo? Isso aqui é só ilustrando, para a gente ver, para a gente abrir a cabeça da gente. Aqui, ó, o custo da estrada. Claro, quanto maior for a distância média de extração, quanto maior for a distância, menos estrada vai ter, porque eu vou ter que extrair para a estrada ou extrair por pátio. Quanto maior for a distância média de extração, menor o custo da estrada, menor o custo em estrada. Tá certo? Quanto maior for a extração, que a extração é o transporte primário até a estrada. Então, quanto menos eu gasto na estrada, mais eu vou ter que ter o transporte primário. Maior vai ser a distância média de arraste. Tá certo? E aqui o meu custo da extração. Eu tenho que ter isso aqui do meu valor, do meu monitoramento. Não falei? Metade das fichas no planejamento. A outra metade no monitoramento da minha ação. Aí sim eu posso desenvolver, isso aqui é mole de fazer, né? Desenvolver, e aí eu ter também o custo total o custo total para extração e estrada. Eu posso saber aqui que é a soma dos dois. Tá certo? Eu vejo que eu tenho uma tendência a diminuir, depois começa a subir de novo. Que o custo da extração começa a ampliar muito. E o custo da estrada já estabilizou. Então, eu tenho um ponto ótimo, que seria nesse gráfico aqui, eu estou vendo um ponto ótimo, que seria esse custo mínimo aí, considerando a extração, o custo da extração, do transporte primário,
o custo da estrada. Não é? Não faz sentido? Então, aqui e aqui a distância média de arraste. Também, a distância média, então, 2.500 vezes T e vezes V. Que T e V é esse? Aquele mesmo T e V que eu usei para o cálculo do dói. Eles estão aparecendo de novo aqui, dividido por dói. Então, essa seria a distância média de arraste. No caso lá, eu tenho os pátios padrão, teoricamente, no padrão, de 250 metros de distância entre os pátios. Tá certo? Então, a distância média de arraste seria 1/4 disso. Entre um pátio e outro, né? Porque de um lado para o outro, né? Então, aqui eu tenho um T, por exemplo, 1,3, um V, por exemplo, 1,5, então T, o arraste não foi reto e perpendicular em direção à estrada, T 1,3, um V 1,5, ou seja, tem sinuosidade, não é 1, né, reta e paralela, também não é 2, super sinuoso, foi 1,5, uma densidade ótima de estrada de 23 metros por hectare, é um número razoável, vai por ali, 17, 18, 20, 23 até está relativamente alto, mas vai por aí, é em torno de 20, mais ou menos 20. Aí 23 metros por hectare, e aí eu tenho, eu falei mais ou menos alto na minha realidade, eu tenho que ver na sua realidade. Nos seus, você já sabe, depende da densidade, depende do volume por hectare, depende dessas outras coisas. E aí eu tenho então uma distância média de arraste de 211,96 metros, uma distância média de arraste teórica de 211,96 metros, tá beleza? No caso de floresta natural, pátios, a legislação é 0,75% da área da UTI em pátio. Na verdade, não é bem da UT, é da área da UPA. Em média, por UT, na área da UPA, da unidade, toda a área de manejo daquele ano. 0,75% que eu posso abrir, menos de 1%. E, então, 8 pátios de 20 por 25, que os pátios são no floresta natural. Floresta plantada não usa pátio em geral, floresta para eucalipto não usa pátio, arrasta para a estrada. Então, no floresta natural eu uso pátio 20 por 25, se eu usasse 8 pátios, como a gente viu naquele esquema lá teórico, 20 por 25 dividido por 100, eu tenho 0,4%. Eu tenho 0,4%, 0,4% de área de pátio, tá certo? A marcação do pátio junto à estrada secundária, uma produtividade de marcação de ponto de 26,93 hectares por hora. Não hectares de pátio, hectares de área atendida por pátio. Nós vamos encerrar por hoje. Eu peço desculpas pelo problema que o computador aqui apresentou. Não é? A gente está no slide, deixa eu ver aqui rapidamente. Nós estamos no slide número, deixa eu ver, nós estamos no slide, deixa eu ver aqui, desculpe, estamos no slide número 47, ou seja, passamos um pouco da metade, nós estamos no slide 47 de 80, não, o 80º é o último, que é só fim, escrito só fim, então estamos no 47º para chegar no 80º, né? Só abusando da paciência de vocês, eu só vou o próximo slide, que é a área de pátio. Eu posso também calcular a área de pátio, aquele pátio que eu falei de área de pátio, 20 por 25, pátio de 20 por 25 metros, não é? Eu posso calcular a área do pátio usando esse fator de correção, né? O fator de correção vezes o V, que é o volume de madeira destinado ao pátio. Então, caminhão longo 1,57, caminhão pequeno 1,26. Multiplico isso pelo volume de madeira e aí eu tenho a área do pátio.
Eu tenho a área, não tenho a forma. Tá beleza? Vou parar agora por hoje, né? Vou dar continuidade a esse ponto, eu não quero correr o risco. Então vou dar continuidade a esse ponto, esses slides que estão faltando. Tem muitos slides que é bobagem, que é custo de estrada, é só você olhar, e depois a gente vai chegar na teoria de novo, que é para curva, para cálculo de raio mínimo de curva, que tem a ver com a composição veicular de carga. Nós vamos ver isso. Mas esse, não tem nada complicado para frente, não. Agora, tem conta. Tem conta que a gente tem que aprender a calcular. Falou? Boa tarde a todos. Valeu, Chico. Valeu, Marco. Um Obrigado, abraço. cara. Obrigadão. Valeu. O resto eu vou deixar na nuvem. Show, um abraço, cara. Abração.